Chegou o Natal. Nós estamos aqui para comemorar o nascimento de Jesus. Eu quero, nessa noite, olhar para o nascimento de Jesus através dos olhos do apóstolo João, no Evangelho de João. Ele faz, vamos dizer assim, uma descrição do Natal diferente dos demais evangelistas. Mas antes de entrar no Evangelho de João, que nós estaremos vendo mais à frente no capítulo 1, eu quero dizer que a mensagem de hoje, ela tem como tema um ato de coragem. E nós vamos ver que o Natal são atos de coragem de Deus. Mas eu quero que vocês assistam um pedaço de um trailer de um filme que chama Um Ato de Coragem. Possivelmente você vai se lembrar do filme, se você não assistiu, e nós vamos olhar a partir disso como uma introdução nesta mensagem. Ele não está respirando. Precisará de um transplante ou morrerá. O seu seguro não dá cobertura. Deixe um pai desesperado. Eu vou fazer o que for preciso para ele viver. Sem opções. Faça alguma coisa. E veja do que ele é capaz. Você vai dar ao meu filho um coração novo, você entendeu? Denzel Washington. Ele precisa de um doador. Alguém tem que morrer para ele poder viver. Eu sou o pai, então sou eu. Num filme surpreendente. Um ato de coragem. Você queria que eu passasse mais parte do filme, né? Esse anúncio do filme foi feito pela SBT. A SBT que passou esse filme e fez esse anúncio. Um ato de coragem. E nessa história, para quem assistiu o filme, quem assistiu esse filme? Vamos ver. Quase todo mundo assistiu. Então você deve se lembrar, esse filme é de 2005. O pai chamava, o ator, né, Denzel Washington, chamava John Archibald. John Archibald era um homem simples, que tinha uma família feliz, só que em um determinado momento descobriu uma enfermidade na vida do seu filho Michael. Ele levou o filho ao hospital, recebeu a notícia que o filho tinha uma doença para a morte, que já estava praticamente decretada aos seus momentos finais, e esse pai desesperado vai se movimentando, tentando resolver isso. Então ele corre até o seu plano de saúde, e ele descobre que o plano de saúde não cobria aquela situação do seu filho. E aí ele vai tentando levantar dinheiro aqui e ali para pagar aquilo e não consegue. Até que então ele decide um ato final de coragem, que é tornar toda a emergência do hospital refém. Então ele entra ali, como vocês viram no filme, armado, faz tudo aquilo para tentar conseguir o transplante do coração do filho. Um ato de desespero. Tudo o que ele desejava era salvar o filho. E ele estava disposto, como vocês veem na cena, a morrer para que o coração dele pudesse ser dado ao seu filho. Aqueles que assistiram o filme já sabem, né, toda a história, o final. Aqueles que não assistiram, vou deixar aí para vocês, não vou contar agora o que vai acontecer, tá bom? Apenas o que nos importa é que a gente vê um homem fazendo um ato de coragem, nós podemos dizer um ato até de loucura, para salvar o seu filho. Mas sabe que o Natal, ele também é um ato de coragem. Mas é um ato de coragem de um Deus para com a humanidade. E nós vamos hoje dividir nossa mensagem em 3 atos de coragem na ação de Deus. Para isso eu quero então convidar você agora a ler comigo o Evangelho de João. Nós vamos ver do verso 1 ao 4. E o primeiro ato de coragem que nós vamos falar nesta noite é a criação. Interessante isso, né? Leia junto comigo, diz assim, olha, no princípio era o verbo. O texto, eu acho que eu vou ler aqui porque essa Bíblia aqui está diferente, né?
Lá, gente, eu vou virar de costas para você, porque eu leio muito mal o que está lá, hein? Então eu vou virar, tá? Vocês não se constrangem, tá bom? Diz assim, ó, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. No princípio era a palavra. A palavra no grego é logos. Logos no grego significa inteligência. É uma inteligência criativa. Logos, que traduzido por palavra, verbo, tem a ideia de uma palavra ativa. Aquele então que criou, é isso que ele está dizendo. No princípio, aquele que é a palavra, isto é, aquela inteligência criativa. E o que ele está dizendo, em outro modo, é que a inteligência criativa existia antes de qualquer coisa. Por isso diz o texto, no princípio era o verbo, isto é, quando tudo começou, já existia o verbo, já existia a inteligência criativa, já existia alguém que era a palavra que fez todas as coisas. E ele vai completando apenas isso e afirmando, o verbo era Deus, a palavra, o logos, ele era Deus, e ele estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que existe teria vida, não teria existência. Então, eu e você estamos aqui porque ele criou todas as coisas. Porque no princípio, o verbo, e ele se refere à pessoa de Jesus. Então, no princípio, Jesus, que era Deus e estava com Deus, aí nós já encontramos a comunhão Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no princípio, Jesus, que era Deus, que era essa inteligência criativa e que estava também com Deus, no princípio, ele criou todas essas coisas, tudo foi feito por ele, tudo veio existir por ele. Simples assim. E aí você pode perguntar, mas o que é isso, pastor, como um ato de coragem? E eu vou dizer para você, precisa ser corajoso para criar alguma coisa. Porque criar traz e exige de nós responsabilidades, traz e exige de nós tempo, dedicação, amor, o que faz com que o Criador tenha relacionamento com aquilo que ele cria. E isso serve para você pensar em todas as coisas. Não estou apenas dizendo sobre a criação do Deus e o ser humano, mas qualquer pessoa que decide criar alguma coisa, ela precisa dedicar tempo àquela criação, ela precisa dedicar amor àquela criação, ela precisa dedicar sim também responsabilidades para com aquilo que ela está criando, porque de alguma forma aquilo vai ter efeito na vida de outras pessoas e na própria vida dela. Então ela assume um compromisso com a sua criação. Por exemplo, médicos estudam tantas vezes para trazerem, fazerem descobertas para curas de enfermidades, para criar um remédio para tantas enfermidades. Você pode pensar em câncer, você pode pensar no Parkinson, você pode pensar em tantas outras enfermidades. Médicos dedicam vida, tempo, amor para isso, sacrificam às vezes tempo com a família e tantas coisas para conseguir o sonho deles de tentar produzir algo que venha salvar muitas vidas. Mas isso tem responsabilidade também, e ele assume essa responsabilidade, porque durante todo o período de sua descoberta e criação, erros acontecem. Você pode pensar isso no campo da tecnologia. Nós temos tido um avanço tão grande nesta área, e pessoas também se dedicam a tantas questões desta área tecnológica, e da mesma forma, eles dispensam tempo,
responsabilidade, dedicam amor àquilo que estão fazendo e acabam tendo uma relação de troca com a sua criação. Você pode pensar isso também na área cosmética, você pode pensar isso na área médica, mas alguém sempre está ali, dedicando tempo e amor. Você pode pensar isso numa relação de um pai com seu filho, seja ele um filho carne, osso, sanguíneo, seja ele um filho adotado. Mas ele também precisa dedicar tempo ao seu filho. Ele assume responsabilidade quando ele decide criar uma criança, quando ele decide gerar uma criança. Ele assume com essa criança agora um relacionamento. Gente, precisa ter coragem. E é interessante porque Deus, nada menos que isso, Deus, eu reafirmo, aquele que tem todo o poder, Criador de todas as coisas que nós vimos, este Deus que vivia numa relação perfeita antes de todas as coisas com Filho e Espírito Santo. Então Pai, Filho e Espírito Santo viviam numa comunhão plena, perfeita, em harmonia. Mas este Deus decide criar todas as coisas e decide criar o ser humano a sua imagem e semelhança, um ser com o qual ele se relacionaria de uma forma especial, e por isso ele faz o ser humano a sua imagem e semelhança, um ser a quem ele confiaria agora a sua criação, e ele diz para esse ser: dominai sobre a terra. Isso exigiu de Deus coragem, porque Deus sabia que esse ser, dando a ele agora características que lhe eram e lhe pertencem, como a capacidade de criar, como a capacidade de pensar, de decidir, colocaria sim este ser também diante de um momento decisivo a qual ele poderia errar. Mas Deus, por amor, decidiu criar, mesmo assim, porque Deus é amor. E a essência do amor é se arriscar. Pense, a essência do amor é se lançar em prol do outro, ainda que o outro te despreze. A essência do amor é se doar ao outro, ainda que o outro não te entenda. A essência do amor é se dar. E Deus se dá ao fazer o ser humano a sua imagem e semelhança. Deus se entrega a essa relação e dá a este ser autoridade e poder. Ora, por isso, criar é um ato de coragem. E quando eu decido criar, e eu quero criar relacionamento com os irmãos na igreja, eu quero criar relacionamento sadio com minha esposa, com os meus filhos, eu estou dando um passo de coragem, porque eu estou me dispondo a sofrer por eles. Eu estou me dispondo a abrir mão do meu tempo por eles. Eu estou me dispondo a sair do meu conformismo, a sair, sabe, daquele sofá que a gente já está bem acomodado, e fala: não mexe mais aqui, eu estou na poltrona, estou de boa, no mundo do canal. Eu estou disposto a sair deste lugar e ser ferido, se necessário, por amor, mas ver o outro crescer, ver o outro se tornar um homem e uma mulher espiritualmente maduro. Eu estou disposto a carregar o mais fraco, a suportar o mais fraco. Isso é coragem, e só quem tem coragem cria, só quem tem coragem dá um passo em direção a isso. E Deus fez isso por mim e fez por você. Ele sabia que nós iríamos errar, e ele sabia que ele teria que enfrentar uma cruz, mas ele se dispôs a nos criar um ato de amor, coragem para criar. Bom, mas nós vamos continuar. O segundo ato de coragem se encontra no nosso texto também, em João. Diz assim o texto: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não
o receberam. Assim, o segundo ato de coragem é a encarnação. É interessante, Deus criou, ele teve coragem, falou, não, eu vou dispor, vou criar, mas ele estava agora pronto também a se tornar homem. E é interessante que o texto grego, como vocês podem ver na tela, se refere dizendo, veio para o que era seu. A palavra idia significa sua propriedade, aquilo que ele possui. Ele veio para o que era seu, ele criou. Tudo veio existir por intermédio dele, pertence a ele. Ele veio para o que era seu, mas os seus próprios, isto é, aquele que pertence a ele, o rejeitou. Não receberam, não conseguiram entender, não conseguiram ver em Jesus o Deus que se fez carne. E é por isso que é um ato de coragem da parte de Deus a encarnação. Ora, Deus, ao criar, sabia que o homem poderia vir a errar, ele já tinha traçado um plano para recuperar o homem, e é interessante que neste plano, ele desce da sua posição de Deus, se faz homem e vem habitar em nosso meio. O texto de Filipenses diz lá que Deus se humilhou a si mesmo, em Filipenses capítulo 2, humilhou a si mesmo, fazendo-se homem, e serviu. Deus humilhou-se a si mesmo, fazendo homem, e serviu, morrendo a morte de cruz. A encarnação é um ato de coragem. O versículo 14 em João diz, o verbo se fez carne, tornou-se carne. É interessante porque quando nós vemos o verbo tornou-se carne, ele está se referindo a uma coisa que Deus não era e se tornou. Quando nós, eu vou pedir a gentileza de voltar lá no primeiro texto, em João, logo no começo, lá, versículo 1 ao 4, vocês vão ler lá, só mais um, isso, no princípio era. Ali aparece o verbo, que no grego era, no passado. Ele quer dizer para nós aquilo que Deus era antes e que sempre foi, que faz parte da sua essência. Por exemplo, Deus era o verbo, Deus era o Logos, sempre foi, sempre será. Aí depois ele mostra, Deus era Deus, sempre foi e será, e faz parte da essência. E embaixo do versículo 4 está mostrando a mesma coisa, Deus era a luz, isto é, ele é a luz do mundo, sempre será. Fala da essência de Deus. Mas quando nós vamos agora lá no verso que nós estamos 14, ali ele está se referindo agora a algo que Deus não era, mas que se tornou. Deus não era humano, ele era Deus. Ele não existia em carne e osso, mas ele se tornou, ele se fez dessa forma carne e habitou entre nós. A encarnação é um ato de coragem do Deus Criador que abre mão de toda a sua glória, que abre mão do ser igual a Deus, conforme descreve Filipenses capítulo 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, Jesus sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia apegar-se. E é interessante, né? Porque tantos homens se apegam a tantas coisas, querem ser Deus. Agora Deus mesmo diz, não, eu não quero me apegar a isso. E se faz homem. Diz lá, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se a semelhança de homens, vindo a ser servo homens, porque o homem foi feito para ser servo, o homem foi feito para cuidar da criação de Deus. Então quando Deus se
esvazia e se torna homem, ele se coloca na posição de servo. O homem foi criado para Deus. Agora Deus se faz homem e habita em nosso meio. Ora, Deus, sendo Deus, se tornou um ser como eu, como você. Se sujeitou à fragilidade da existência nossa, às limitações de nossa existência. Teve fome, chorou, passou por dores, foi rejeitado. Tudo isso por amor. Se eu descrever então o sofrimento da cruz, como descrever? Um Deus que abre mão de sua glória e vem para uma cruz, que tem os seus braços pregados, suas mãos pregadas, seus pés pregados, e a gravidade puxando o seu corpo, e o peso do seu corpo querendo cair. Então todos os seus tendões vão, sabe, querendo arrebentar pelo peso, os dois braços, os músculos com o tempo se arrebentando, a respiração não vem mais, porque a distensão muscular impede que consiga puxar o ar, já não há força. E tudo isso por mim, por você, por nós. Esse Deus abre mão e vai para uma cruz por nós, amor absoluto, incomparável, imensurável. E Ele no último suspiro, e por isso que a Bíblia diz no último suspiro, porque Jesus junta toda a força possível para gritar: ah, papai. Porque não tinha mais como gritar. Experimente, fique pendurado num galho, sei lá o que, numa barra, e fica ali bastante tempo. Você vai ver que teus músculos vão começando a descer, e você vai querer respirar e você não consegue. Por quê? Porque você não consegue mais ter musculatura para fazer isso. E Jesus ficou, e por isso que diz que deu o último suspiro, porque dali não teve mais força e morreu. Mas Ele deu o seu último suspiro. E é interessante que naquela cruz, com toda aquela dor, as costas já estavam todas dilaceradas pelas chibatadas, sangrando, o seu sangue escorria por mim, por você, pelos nossos pecados. Ali Deus sofrendo por nós, Ele ainda é capaz de dizer: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Um ato de coragem de um Deus que é pleno em amor. Amor, só o amor para explicar a criação de um ser que o levaria a este sofrimento. Só o amor para explicar um Deus capaz de se fazer homem, sair da sua glória, descer para a posição de vermes, porque somos isso diante dos seus olhos, diante da sua grandeza, o Deus que criou o universo, que é o ser humano. Mas Ele vem e desce a nossa posição por amor, para falar conosco, para nos abraçar, para nos mostrar o caminho da redenção, como quem diz: eu quero levar vocês de volta para a minha glória. Eu estou saindo, eu deixei minha glória para falar com você. Para falar com você que está aqui. Eu deixei minha glória para te levar junto, para te convidar a pertencer à minha glória. Isso é coragem. E o terceiro ato de coragem de Deus é a própria crucificação. Deus se encarnou e se entregou lá na cruz. Diz o texto ali: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E eu quero que você entenda uma coisa: Deus deixou a glória, veio em carne, teve coragem de ir para aquela cruz, obedeceu. E é interessante que o texto diz que ele obedeceu até
o Filho. E somente depois o Pai o exaltou. E você sabe que a gente caminha e as pessoas querem exaltação, mas não querem a cruz. Eu vou dizer uma coisa para você: não existe exaltação sem a cruz. Não existe exaltação se você não passar pela cruz. Se você pular a cruz, a exaltação que você alcançar vai ser o impedimento da sua vida por uma eternidade. Você precisa descer de onde está, da sua posição. Você precisa descer e estar disposto a ir para uma cruz. E por isso Jesus diz: se quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, venha e me segue. Não pule isso. Não tente viver uma exaltação sem o caminho da cruz, porque senão você vai exaltar a si. É preciso passar pela cruz, abrir mão de sua vida, porque isso é a cruz. Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, renuncie os seus sonhos, renuncie tudo que você pensa que é, porque eu vou te falar uma coisa hoje: você não é nada. Todo pastor gosta de estar falando que você é importante. Hoje eu vou mudar e vou dizer: você não é nada. E se você está achando que é alguma coisa, pode vir conversar comigo, eu vou dizer de novo para você: você não é nada, cara. Para de achar que é. Para de se dividir. Não é nada. Nem você, nem ninguém. Eu não sou nada. Deus fez homem, morreu em meu lugar, porque eu sou culpado da sua cruz. Eu já disse o pastor Daniel mesmo, agora vamos, né? Sou pecador. Sou pecador. Você está aqui também. Não fica pensando que você não é. Você é. Você é culpado da cruz de Cristo. Mas Ele te ama. E ainda que nós não somos nada, Deus nos ama. É amor demais. É amor grande demais. Ele quer te abraçar e quer te conduzir para uma vida com Ele. Mas é necessário que você abra mão de si mesmo. É necessário que você reconheça que você é pecador e que precisa da sua graça. E só quando eu consigo reconhecer que sou pecador, eu consigo olhar para o outro e entender que ele também é. E quando ele me fere, eu falo: cara, não liga não, porque hoje você me feriu, amanhã eu estou te ferindo também. E vamos andar juntos, porque somos todos pecadores. Precisamos dar as mãos, nos abraçar e ajudar um ao outro a vencer. Somos todos pecadores, mas Deus nos ama. É por isso que é bom demais, né? É amor demais. Atos de coragem. Ato de coragem para criar. Ato de coragem para encarnar. Ato de coragem para a crucificação. E eu quero desafiar você hoje então, para concluir essa mensagem, da mesma forma, a exercer atos de coragem. Quando no filme John Archibald vê seu filho Michael próximo da morte, ele faz uma loucura. E eu creio que você que é pai, você que é mãe, que está aqui nessa noite, e que talvez, quem sabe, se tivesse também a situação do seu filho, né, vamos dizer assim, a um fio de vida, talvez você também fizesse uma loucura para tentar salvar seu filho. Deus fez essas loucuras. Deus fez por mim e por você. E agora minha pergunta é: se você está disposto a ter atos de coragem por Deus, por este Deus que fez por você, se você está disposto a ter alguns atos de coragem por Ele. E o primeiro ato de coragem que eu quero te convidar nessa noite é você ter atos de coragem de criação. O amor deve fazer com que você tenha atos de coragem pelo outro. Sabe? Crie pontes para se relacionar com o outro. Não destrua as pontes. Crie pontes. Crie caminhos, encontros, aonde você possa se doar pelo outro, aonde você possa se aproximar do outro. Para de construir obstáculos. Para de construir
dinamites que só destrói. Construa pontes para você se relacionar com o outro. Sabe aquela pessoa que talvez você não tenha um bom relacionamento? Chama ela para um cafezinho, paga um McDonald's para ela. Faz um churrasco em casa e chama aquela pessoa, aproxima ela de você. E você sabe que eu vou dizer uma coisa, você vai descobrir que aquela pessoa é tão quanto você, nada, e que ela precisa do amor assim como você. E você vai descobrir que essa pessoa é pessoa. Ela é pessoa. E quem sabe você chora junto com ela, você abraça ela e fala: eu estou no mesmo barco que você, vamos andar junto. Chega disso, né? Vamos andar junto. Construa atos de encarnação. Desça do seu pedestal. Sabe? Para. Larga o título, larga a posição, larga esse negócio, se aproxima do outro. Deus deixou a sua glória por você. Tenha atos de coragem. Deixa a si mesmo. Abra mão de si mesmo. Abra mão. Se a pessoa te ferir, eu já falei isso, volta a falar. Vai lá e abraça ela, fala: querido, está na paz. Como eu disse, né? Hoje você me feriu, espero assim um dia eu te ferir, me perdoe também. Eu vou fazer de tudo para não te ferir. Mas somos humanos. Mas eu preciso reconhecer isso. Somos iguais. Somos iguais. Você acha que eu não firo esse humano? Pergunta para ela. Eu tento não ferir, mas às vezes eu firo. Aí tem que ir lá, baixar a cabeça, ouvir, pedir perdão, recomeçar. Um casamento é assim. O casamento é a escola do amor. Nós casamos, erramos um com o outro, perdoamos, e assim se estende a todas as nossas relações. O casamento é a escola, mas eu preciso trazer isso para a vida de todos. E aqui eu também não tenho problema. Eu preciso ir lá e me acertar com aquela pessoa. Eu vou me acertar, procuro ela. Tenha atos de crucificação. Coragem, meu querido. Suporte um pouco de dor. Sabe? Dor. Sangue um pouquinho pelo outro, não faz mal. Porque essa é a ação que Deus vai se alegrar. É um gesto que vai alegrar a Deus. Porque a Bíblia diz assim: no que depender de mim, no que depender de você, nós devemos trabalhar pela unidade da igreja. Nós devemos trabalhar pela paz. E às vezes, dói, vai doer um pouquinho, o irmão ali deu uma machucada em você. Mas eu vou suportar por Cristo. Por quê? Porque eu estou trabalhando pela unidade da igreja de Cristo. Somos todos falhos, somos todos pecadores. Então vamos deixar um pouquinho nossos egos de lado. Vamos nos amar de verdade. Deus fez atos de coragem por nós. Agora é a hora de você fazer atos de coragem por Deus. Feche os teus olhos. Dá um minuto de silêncio para você falar com Deus. Eu tenho certeza que Deus falou com você nessa noite. Eu quero orar por vocês. E se Deus falou contigo nessa noite, e você está disposto a ter atos de coragem por Deus, por amor a Ele, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. A vir aqui, deixar de lado o pedestal e falar: Deus, eu sei que eu preciso do Senhor. Eu quero amar como o Senhor amou. Eu quero ter atos de coragem como o Senhor teve por mim ao me criar. Porque o Senhor acreditou em mim. Eu quero acreditar nas pessoas que estão ao meu redor também. E não importa se elas vão fazer sofrer, porque eu fiz o Senhor sofrer. O Senhor acreditou em mim, eu fiz o Senhor sofrer. O Senhor morreu naquela cruz por mim e não desistiu de mim. E eu não vou desistir das pessoas que estão ao meu redor. Não vou desistir dos meus irmãos nessa igreja. Não vou desistir da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos. Eu não vou desistir. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero ter a mesma coragem, a mesma disposição do Senhor.
Eu quero me comprometer a ter atos de coragem a partir de agora, Senhor. Eu estou disposto a me humilhar, eu estou disposto a descer, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome